Boa noite, pessoal. Um conteúdo para a gente aqui no nosso canal. Hoje com o nosso convidado muito especial da seleção brasileira de futebol feminino. Ele que é cearense, futsal feminino, desculpa. Ele que é cearense e foi eleito sexto melhor treinador do mundo, comanda a seleção desde 2015. Editor, roda a vinheta aí que ele vai se apresentar. Sou o professor Wilson Saboia, sou graduado em Educação Física na Universidade de Fortaleza, em 1992. Fiz minha primeira especialização em Educação Física Escolar em 1995 e 96, também na Universidade de Fortaleza. Iniciei o meu mestrado na Universidade Estadual do Ceará em Educação, defendendo o título de mestre em 2016, quando, no final de 2016, passei no doutorado e qualifiquei já o doutorado em educação também na Universidade Estadual do Ceará, que é a universidade pública aqui do nosso estado. Trabalho na Universidade de Fortaleza desde 2001 com a graduação e a extensão, a graduação com disciplinas de futebol e futsal, esporte de areia, estágio de alto rendimento, estágio de iniciação esportiva, TCC1, TCC2, são algumas disciplinas que eu ministro nesse atual semestre. E sou técnico da Universidade de Fortaleza desde 2001, técnico de futsal feminino. Trabalho também na escola privada, onde sou professor de educação física escolar do ensino médio e técnico das seleções sub-14 e sub-12 de futsal feminino. Trabalho na escola do estado, mas estou de licença devido ao doutorado. E agora, no mês de fevereiro, antes da pandemia, eu prestei um concurso temporário para o Centro de Formação Olímpica aqui em Fortaleza, estou ministrando aulas remotas de futsal, para iniciação esportiva do futsal em todos os bairros aqui de Fortaleza. Nós temos quase 450 alunos vivenciando a prática de atividade esportiva, logicamente utilizando o futsal como ferramenta de inclusão social, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas crianças que estão em casa e diminuir as patologias que, por algum motivo, elas tenham no decorrer dessa pandemia que está nos causando muito medo. É mais ou menos essa a minha história. Sou técnico da seleção brasileira desde 2015, assumi no dia 15 de setembro de 2015. Sou campeão mundial em 2015 na Guatemala. Depois desse campeonato mundial, não teve mais campeonato mundial, ia ter agora em julho, mas a pandemia não deixou. Ganhamos a Copa América em 2017, ganhamos a Copa América em 2019, ganhamos o Grand Prix de 2019. Atualmente, em relação a resultados, são 26 jogos com a seleção brasileira, oficiais, adulto, 27 jogos, 26 vitórias e um empate. E estou à disposição de vocês para qualquer tipo de questionamento, para que eu possa mostrar um pouquinho minha forma de trabalhar, o meu entender sobre as metodologias inovadoras do ensino do esporte, tanto da iniciação como do alto rendimento, da forma que vocês desejarem. Legal. Essa experiência aí vai trazer muito conteúdo para a gente aí. Vamos começar com as perguntas aí, galera? Vamos começar pelo Gui? Pode ser, Gui? Bora! Bora lá, então. Professor, queria saber na sua opinião aí a respeito das alterações das novas regras, né, que tiveram aí. De que maneira ela tem um impacto positivo ou negativo no seu modelo de jogo? Foi bem interessante essa tua pergunta, né? Eu entendi, logicamente, as mudanças de regra, mas a aplicabilidade ainda não deu para ser eficientemente feita, porque os treinos que estão acontecendo com as minhas equipes, elas são treinos remotos ainda, embora a gente teve 1 ou 2 aulas também para o entendimento da regra. Eu acredito, eu tenho a certeza que quando qualquer esporte você muda muito as regras, você fragiliza. Eu acredito que deva ter competências em todos os espaços aí que desenvolvem futsal de alto rendimento, principalmente Europa, América do Sul, América do Norte, continente asiático, africano, que tenha que ter entendimento para conhecer o jogo de futsal propriamente dito. Então, eu acredito que algumas regras, eu não fiquei muito contente com as mudanças de regra, né, na minha percepção, e eu acho que tem coisas muito mais importantes para a gente discutir do que questões de regra. Tá? Eu acredito também que deveríamos ter, embora isso foi
facultado, a FIFA facultou, para que cada federação ou confederação local estudasse metodologias eficientes para desenvolver o futsal nas suas regras, nas suas categorias de base. Isso sim, isso eu acredito que seja importante, levar os profissionais que estão na categoria de base para desenvolver e conversando com eles, para fazer com que as crianças prioritariamente compreendam o jogo de uma forma mais... eu falo muito de procedimento, de conceito, de atitudes. Principalmente de conhecimento do jogo, de procedimento do jogo, como utilizar o professor, as capacidades intelectuais de futsal, facilitando. E aí a gente pode especificar tamanho de quadra, especificar... Estão me ouvindo? Tamanho de quadra, tamanho de trave, bola, a questão do arremesso do goleiro que está na... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Questão do arremesso do goleiro, né? Que eu acredito que é um ponto muito negativo, você arremessar a bola na categoria de base para a quadra oposta. Então, são vários fatores que eu acredito que só quem pode realmente discutir isso é quem está lá no métier, quem está no dia a dia, são os profissionais competentes que estão lá à frente do processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que essa criança compreenda o jogo de futsal de uma forma bem ampla. Só mudar a regra por mudar, sem conhecer a essência, para mim, não tem muita qualidade nessa mudança. Não sei se eu atingi o pensamento do Guilherme. Você acredita que essa mudança possa contribuir para que o futsal se torne olímpico? Nossa, isso aí é uma discussão muito eclética, né? São vários pontos aí que eu acredito que o futsal não é olímpico. O primeiro é a questão política, né? A gente sabe que a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional são entendimentos antagônicos politicamente, né? A FIFA tem o poder do futebol, logicamente agora do beach soccer, agora não, faz tempo do beach soccer, do futsal. Então, o Comitê Olímpico Internacional não quer colocar muitos esportes numa mesma entidade. Então, existe uma briga política muito grande. A questão das regras diferenciadas em continentes também pode ser um elemento dificultador para que esse esporte vire olímpico, mas eu acho que a questão política é fundamental. Outro ponto também que eu vejo que pode acarretar do futsal ainda não ser ainda um esporte olímpico é porque o feminino ainda não tem um mundial abraçado pela FIFA, porque existe a questão da equidade, né? O masculino e o feminino têm que caminhar juntos, não adianta ter um esporte muito elevado só no masculino, não ter no feminino, os dois têm que caminhar juntos, e a FIFA não percebeu isso ainda de uma forma bem inteligente. Eu acho que as pessoas, os comandantes lá da FIFA, têm que abrir os olhos para isso. E outros fatores também, que os países que têm muita qualidade no futsal bem jogado, qualitativamente, no caso do Brasil e Espanha, não tem uma força como tem os Estados Unidos, no Comitê Olímpico Internacional, não tem uma força como tem uma Alemanha, uma Grã-Bretanha. Isso são vários pontos de discussão que a gente pode estar aqui, né? Logicamente, eu estou soltando aqui, repassando para vocês algumas tempestades de entendimentos meus, por que o futsal ainda não é um desporto olímpico. E também vamos fazer uma meia-culpa de não nos organizarmos, de não publicarmos muito artigos científicos em relação ao nosso esporte, não mostrar o nosso esporte de uma forma inteligente para a sociedade acadêmica. Isso tem vários pontos que a gente pode discutir, fazendo meia-culpa também, não só mostrando para os gestores, mas para a gente também, que a gente precisa caminhar de forma diferente do que estávamos caminhando. Professor, puxando um gancho para essa sua apresentação aí sobre futsal feminino, você acredita que na base, ou até no profissional, precisa de mais pessoas estudadas, mais pessoas que estudam mais o jogo, para ter um jogo melhor, para ter um futsal melhor, até feminino e masculino também? Porque a gente não encontra muitos artigos, muitos livros ou literatura, né, a respeito de futsal. Você acredita que está faltando um pouco desse pessoal aí? Lucas, está faltando muito, né? Quando eu quero observar algumas pesquisas interessantes em relação ao desporto, quando eu quero absorver alguns conhecimentos e trazer para o meu dia a dia, ou mudando a metodologia, ou entendendo algumas questões didáticas, pedagógicas do ensino do esporte, eu vou ter que, né, me ausentar do país em relação a pesquisar outras
outras percepções. Os portugueses eles têm vários estudos, né, em relação ao ensino dos jogos esportivos coletivos, né? Tem o Amândio Graça, tem o Jorge Olívio Bento, tem tem o Teixeira, tem vários que falam muito, a Escola da Bola, quem leu, né? Tem vários autores que falam muito bem do ensino dos jogos esportivos coletivos. E no Brasil, eu acredito que está faltando um pouquinho mais de profissionais de educação física, especificamente do esporte, publicando mais em revistas Qualis A, Qualis B, no máximo, para que a gente possa incorporar esses estudos e melhorar a nossa qualidade de ensino. Tá? E aí, várias, né, logicamente, dissertações de mestrado, tese de doutorado, algumas. A minha dissertação de mestrado é voltada para o futsal, a minha tese de doutorado, porque na área da educação. Eu tive que fazer voltado para a educação física escolar, mas eu acredito que tem que ter um maior entendimento conceitual do esporte, principalmente uma melhor compreensão de que metodologia utilizar, seja na base, seja no alto rendimento, seja na evolução daquele atleta em todos os níveis, né? E o Amândio Graça, em um dos seus livros, ele cita muito bem as fases de desenvolvimento do ensino do esporte coletivo, que ele fragmenta em 4, né? A fase anárquica, a fase introdutória, a fase elementar e a fase avançada. Então, fazendo uma projeção do que ele entende, se a gente trouxer para o nosso métier, para o nosso dia a dia culturalmente esportivo, dá para a gente fazer uma projeção bem interessante. Mas seria interessante no Brasil despertar profissionais que desenvolvam artigos, né, em cima de pesquisas, em cima do atleta, para que a gente possa perceber que tipo de metodologia a gente vai trabalhar no contexto desse ensino do jogo coletivo de uma forma geral, não só o futsal, mas o handebol, o futebol e o basquete, os jogos de invasão, né? O esporte agora é dividido por invasão, esporte de rede, a Base Nacional Comum Curricular, ela trabalha nessa perspectiva. Legal. Diego, quer fazer sua pergunta? Professor, boa noite, uma honra estar falando com você. A minha pergunta é a seguinte: disputando tantos campeonatos pelo Brasil, eu gostaria de saber o seguinte: quais são as diferenças entre as regiões que o senhor encontrou? A região Nordeste, região Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Quais as características as jogadoras possuem dessas regiões, diferentes regiões? Está falando especificamente no feminino ou no futsal de forma geral? No feminino. No feminino, especificamente no feminino. Beleza, Diego, excelente. Eu acredito que a atleta do Nordeste, ela tem uma qualidade técnica muito apurada. Tecnicamente, ela é melhor, na minha concepção, do que a atleta do Sul e do Sudeste. Vou falar muito do Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, o Norte, eu conheço muito pouco, já ministrei curso em Manaus, mas eu conheço muito pouco a essência do atleta do Norte. Conheço bem do Pará, masculino, e do feminino também, mas do Norte muito pouco, do Amazonas muito pouco. Então, a atleta do Nordeste, ela tem uma qualidade técnica muito apurada, né? Mas só a técnica não vai te ensinar a jogar o futsal, principalmente o futsal hoje, que é um esporte muito dinâmico, é um esporte muito complexo. Eu digo sempre, né? Um atleta, para jogar no alto nível do futsal, ele tem que estar bem tecnicamente, taticamente, fisicamente, cognitivamente. Se essas quatro ferraduras não tiverem articuladas, dificilmente você vai contemplar a excelência do jogo. Então, eu acredito que no Nordeste, a atleta é muito técnica. No Sul, a atleta tem muita força e tem muita inteligência. E no Sudeste, é uma mescla, principalmente em São Paulo. Eu acompanho aí 3 ou 4 equipes sistematicamente, assisto jogos, até porque sou obrigado a isso, assisto jogos sistematicamente aí do São José, do Tabuão, do Corinthians Sub-20, estou falando do feminino especificamente. E são escolas que é uma mescla entre técnica e a tática, né? Uma articulação entre essas duas percepções. Eu creio que, por exemplo, na minha última convocação, embora 80% das atletas tenham sido da região Sul e Sudeste, mas se você for olhar na essência, elas estão jogando lá. Mas 35% das convocadas foram atletas do Nordeste, mas estão no Sul e no Sudeste, que foram contratadas
por atleta, pela gestão, pela questão econômica. Então, uma diferença é técnica, outra diferença é de gestão, outra diferença é econômica. Enquanto eu tenho uma folha, vamos supor, de R$ 7.000 por mês, a equipe, as Leoas, tem uma folha de R$ 45.000, né? A equipe de Tabuão, juntamente com a prefeitura, tem uma folha de X. E assim, o investimento é muito maior. Então, de 2017 para 2019, eu perdi 7 atletas para o sul do país, entre sul e sudeste. Mas a gente tem que refazer o trabalho, tentando desenvolver esses aspectos que eu citei. Atleta do Nordeste, na minha concepção, é um atleta muito técnica. Atleta do Sul tem muita força e cognição no jogo, compreende muito fácil as movimentações, entende realmente com facilidade o jogo de uma forma geral, embora não seja muito técnica, tem muita força e entendimento. E a atleta do Sudeste, principalmente de São Paulo, algumas equipes que a gente acompanha, são atletas que mesclam muito essa força e essa técnica. Então, eu acredito que para dar uma análise mais geral em cima dessas especificidades de cada região, é mais ou menos isso que eu procuro, que eu entendo que temos no nosso país que é continental, temos essas diversidades de estrutura de jogo, técnica, cognitivo, cognição e tática no sul, e uma mescla das duas na região sudeste, ou seja, em São Paulo. Legal. Professor, minha pergunta é mais ou menos relacionada a isso. Por que o futsal na região sul é mais valorizado do que na região nordeste? Por que você acredita que essa valorização do futsal é mais para essa região sul, centro-oeste aqui, essa região daqui de baixo? Sudeste, né? Agora o Marcos chegou lá também. Sudeste, desculpa, do sudeste. Isso. Primeiro, eu acho que o ponto primordial aí, na minha concepção, no meu entendimento, é a gestão que é melhor feita. A gestão, quando eu digo, são as universidades que apoiam mais, são as prefeituras, principalmente, que apoiam mais. A estrutura, de uma forma geral, os ginásios, a estrutura física também é muito boa. Então, são aspectos que vão declinar que a estrutura é muito maior. Estrutura de gestão, estrutura de profissionais também, embora na região Nordeste tenha crescido muito essas questões de curso. Você tem ideia, hoje o Vanildo Neto é o técnico da Sub-20, é de Pernambuco. Eu sou o técnico da adulta do feminino, que sou do Ceará. O Marquinhos Xavier é do Paraná. O Ferretti também é de Santa Catarina, né, que é o auxiliar do Marquinhos na seleção brasileira. Então, eu acredito que a estrutura, de uma forma geral, a questão de apoio, a questão financeira, isso é um fator que as universidades, a prefeitura, são fatores que vão caracterizar uma percepção maior. Embora, se você for verificar quantas equipes disputam o campeonato catarinense de futsal feminino, só 4 equipes. Se você vir aqui no estado do Ceará, são 12 equipes ano passado disputaram o campeonato. Se você for em Pernambuco, são 8. Se você for em Sergipe, são 10. Então, aqui a gente tem um número muito bom de atletas, mas não temos trabalho, não temos projeto consistente. O único projeto consistente aqui no estado do Ceará são 2 projetos. É a Prefeitura de Crateús, que tem um projeto aí há 6, 7 anos, e a universidade que eu trabalho, que tem um projeto de esporte há 19 anos, desde 2001 tem um projeto de esporte. As outras equipes são equipes não de bairro, mas são equipes sem projeto que se sustenta. Passa um ano, disputa, depois passa 2, 3 anos, não disputa, depois volta de novo, não tem um projeto caminhado, né, com esboço, né, de um projeto mais a médio e longo prazo. Então, eu acho que aqui a gente tem uma clientela muito boa, temos muitas atletas, tanto no interior como nas cidades, porém, no sul do país não temos tanto quantidade de atleta, mas temos qualidade de trabalho, qualidade de gestão e qualidade de estrutura. Legal. Vitor, manda lá. Ô, professor, o que falta para o futsal feminino ter um pouco mais de visibilidade para você? Porque a gente, se fora os títulos da seleção, a gente tem o Cianorte, campeão da Libertadores, a gente tem o Leoas da Serra, campeão mundial. Então, teoricamente, era para ter uma visibilidade muito grande, mas por que você acha que falta? O que você acha que falta para que essa visibilidade chegue? Boa pergunta. É uma questão até cultural, né? Se você projetar para outro esporte, vamos citar o futebol de campo, né?
qual a projeção do futebol de campo feminino no nosso país. Quase, se você pegar aqui de 2010 para trás, muito pouca visibilidade. Em 2007 teve como é que eu digo? Pan-Americanos? Pan-Americano, né? Aí, antes de 2007, a gente sabia, logicamente, tinha futebol feminino. A primeira liga de futsal feminino foi em 2005. A primeira liga de futsal masculino foi em 96, ou seja, 9 anos antes. Tem uma estrutura muito maior, o marketing muito maior, os gestores, né, investem muito mais no futsal feminino. O Sport TV aí, que é um canal fechado, o segundo índice de Ibope, depois do futebol, é o futsal, na Liga Nacional de Futsal masculino. Existe questão de preconceito, existe questão cultural. Então, tem vários aspectos porque o esporte ainda não decolou, embora tenha melhorado bastante. Ano passado, nós tivemos transmissão das semifinais e finais do Grand Prix da Seleção Brasileira. Nós tivemos as finais da Copa do Brasil e Taça Brasil transmitido pelo Sport TV. Então, está melhorando. Lógico que não é, e nem pode ser igual ao masculino. A gente não quer que seja igual ao masculino. A gente quer que seja reconhecido, né, no Brasil todo, a evolução, né, do jogo, a evolução do futsal feminino, que em todos os aspectos, né, técnico, tá? Físico. Você acha que o fator Amandinha pode ajudar justamente isso? Pode ajudar, como o Falcão ajudou. Falcão ajudou, exato. No masculino, a Amandinha pode ajudar, a Vanessa pode ajudar, a Tati pode ajudar, as atletas da Unifor também. Então, eu acho que tudo que vier de positivo para agregar no esporte, em nível de marketing, em nível de reconhecimento do Brasil todo, e mudar um pouquinho essa história de os meninos é futebol, as meninas é carimba, é vôlei, é outra. Mudar um pouquinho a estrutura dos professores de educação física nas escolas, que é a base, mudar a consciência desses professores, sabendo que tem conteúdos que podem ser ensinados para o masculino e para o feminino e, logicamente, articulado os dois gêneros na mesma aula. Isso é um processo gradativo que a gente pode estar aí a médio e longo prazo revertendo. Embora tenha dado uma melhorada grande, logicamente que a gente percebe ainda que ainda falta melhorar um bocado. Legal. Eu torço para isso também. Show. Guilherme, quer fazer mais uma? Olha, professor, recentemente eu vi uma entrevista do PC, onde ele cita o Mundial deles lá, onde ele tinha que treinar duas formações diferentes, né, do time dele. Uma em cima do Falcão e a outra sem o Falcão. Pensando na seleção feminina, você e com a Amandinha, né? Como que você trabalha? Você tem que treinar uma formação com ela, uma formação sem ela, caso aconteça algum imprevisto durante um jogo, durante uma competição? Excelente pergunta, Guilherme. Eu vi essa entrevista do PC em relação à estrutura, eu acho que foi na seleção de 2008, se eu não me engano, que eles foram campeões aqui, foi Rio e Brasília. O final foi contra a Espanha, acredito que nos pênaltis o Franco pegou o pênalti final contra um jogador chamado, inclusive ele jogou aqui, que ele é piauiense, o Marcelo, que foi radicado na Espanha. A Amandinha, né? A Amandinha foi minha atleta em 2010. Aqui a gente teve um campeonato no Rio de Janeiro, aquela época que tinha campeonato de seleções, que é um ponto negativo que não tem mais hoje. Ele era de 2 em 2 anos. Teve um campeonato de seleções sub-20 no Rio de Janeiro em 2010, no bairro Duque de Caxias. E eu levei ela como técnica da seleção cearense. E ela foi minha atleta em 2010, acho que em 2010 ela tinha 16 anos, por aí, 17, e a competição era sub-20. Então, desde essa época, a gente já entendia que ela é uma atleta diferenciada. Só que ela não foi titular na minha equipe naquele momento, porque as atletas sub-20, ela entrava pouco. Logicamente que quem tinha um trabalho de base no Sul, e no caso, na época, foi o Barateiro, de Brusque, que foi o esquerda, levou ela desde cedo para lá e foi desenvolvendo o futsal dela. Na seleção, desde 2015, ela está em todas as convocações. Ela está em todas as convocações por quê? Porque de 2010 até 2015, embora eu tenha trabalhado com ela em 2012 e em 2014 nos mundiais universitários, eu fui como auxiliar técnico da Seleção Brasileira, e no Mundial 2014 também fui como auxiliar técnico da Seleção Brasileira na Costa Rica. Ela fez aquele gol lá faltando 14 segundos. Ela teve uma evolução muito grande, não só na questão técnica. Ela teve uma evolução muito grande no conhecimento do jogo. Certo? Mas eu não posso, de forma nenhuma, descaracterizar o jogo de futsal. O jogo de futsal ele é um jogo
coletivo, depois ele é um jogo setorial e depois ele é um jogo individual. Logicamente, se você me perguntar, você quer ter a Amandinha coletivamente, grupalmente, individualmente? Quero. Mas eu não posso, seria até uma má fé minha, eu transformar uma seleção brasileira em função de um atleta. Se a Amandinha jogar, a gente vai jogar dessa forma, se ela não jogar, a gente vai jogar de outra forma. Não. Todas as manobras ofensivas e defensivas, com a Amandinha e sem a Amandinha, logicamente que elas vão sair de uma forma com a qualidade das atletas que estão em quadra. Agora, se você me perguntar, a Amandinha no individual pode resolver? Pode. Como a Vanessa pode, como a Tati pode, como outros atletas também podem. Mas eu não posso, de forma nenhuma, compreender, entender ou fragmentar o jogo se ela estiver ou se ela não estiver. Tanto ela tem que se incorporar na questão do setor, do jogo de setor, como no jogo de coletivo, como as outras têm que incorporar também no jogo individual. Então, é um pensar muito assim, abrangente da minha parte, eu não sei se eu consegui te explicar, mas na seleção brasileira hoje, ela teve em todas as convocações, mas eu não posso de forma nenhuma mudar a estrutura tática do jogo se ela estiver ou se ela não estiver. Compreendeu? Beleza, Guilherme? Boa. Diego, quer fazer uma pergunta? Professor, isso. Aproveitando esse gancho, a seleção que foi campeã em 2018 contra a Argentina, correto? A Copa América? Ela tinha... 2017 e 19, que foi 17 e 19, eu acho. Ou 16 e 18, agora eu não me lembro. A data aí eu sou meio ruim de data. O YouTube nos agracia com esse jogo aí, e eu pude acompanhar um pouco. A minha questão é, então, que a seleção, eu pude observar que ela jogava muito coletivo. E a Mandinha entende isso, correto? A seleção é muito mais coletiva do que você falava assim, olha, Mandinha, vai e joga, vai e decide. Tanto é que o gol sai de uma forma coletiva, eu não me recordo o primeiro gol, sai de uma forma que ela nem estava no quarteto, provavelmente, se eu não estou enganado. Então, assim, muito difícil isso, professor, passar assim, olha, eu tenho a melhor do mundo, ela vai fazer a diferença, porém eu preciso primeiro jogar coletivo, para depois desenvolver individualmente a qualidade dela. Muito difícil, professor, transmitir isso para a seleção? Diego, no começo eu era mais preocupado em ter essa... Eu me preocupava mais em passar as informações mais abrangentes, porque se coloca no meu lugar aqui. Imagina eu passando uma informação, e logicamente tem momentos do treino e do jogo que eu passo informações individuais, não só para a Amandinha, mas para todo mundo, para todas as atletas, né? Então, eu não posso de forma nenhuma, embora sabendo que ela é 6 vezes a melhor do mundo, mas eu não posso deixar tudo na mão de um atleta só, né? Eu não posso descaracterizar o jogo coletivo, eu tenho que entender a essência do jogo futsal. E o Greco, o Juan Pablo Greco, ele fala e ele faz uma divisão muito interessante. Se vocês, eu acho que alguns de vocês já devem ter lido, ele divide a competência tática em competência individual, grupal e coletiva. Então, ele passa isso aí, isso é fundamental. A Amandinha precisa entender que ela é parte de um contexto. Embora eu vá precisar dela na individualidade, mas, como você disse muito bem, ela faz parte de uma coreografia. Ela é um implemento dessa coreografia, que são 5. Então, eu não posso, de forma nenhuma, descaracterizar o jogo de uma, de outra, dela ou de outro atleta, para poder favorecer A ou B. Tu está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Sim. O entendimento eu vejo o comprometimento nesse jogo que eu pude assistir, eu vejo o comprometimento dela em não ser a protagonista. Isso. Em ser exatamente isso. Igual você falou. Mais uma parte da engrenagem, uma parte das 5 jogadoras em quadro. Exatamente. E até porque as outras seleções, quando vai jogar contra a gente, pode, e algumas já fazem marcações especiais nela. Então, se a gente não tiver um artifício técnico, tático, de sair dessas marcações individuais, e se eu for ficar refém, que eu digo a seleção brasileira,
vou ficar refém do Falcão, do Lenísio, do Ferrão no masculino, da Amandinha, da Vanessa, da Tati, da Marília, aí a gente complica, porque o jogo é coletivo, a gente tem que entender isso. Mas isso é pauta de reflexões, de discussões, de reuniões diretamente com todas as atletas na seleção brasileira. E, professor, quero parabenizar você, porque isso é muito difícil, que nem eu falei, ter a melhor do mundo e falar assim, não, primeiro vamos jogar coletivamente, primeiro vamos jogar para o grupo, para a seleção, para depois a gente tentar qualquer coisa você resolver. Parabéns. Exatamente. Parabéns mesmo. É conhecer o jogo mesmo. Isso é conhecer o jogo. Conhecer o jogo, exatamente. Boa. Professor, a minha segunda pergunta é relacionada com o seu modelo de jogo. Já que você está desde 2015, você implantou um modelo de jogo dentro da seleção, dentro do sub que você trabalhou também. E como que é trabalhar com esse modelo de jogo, já sabendo que as atletas chegam depois, chegam de outros clubes, de outras mentalidades, como que você consegue implantar esse modelo de jogo lá na seleção? Essa é a minha pergunta. Beleza. A construção desse modelo de jogo, ela foi feita por mim e pelo Coelho, que é o meu auxiliar no adulto, e é o técnico da Sub-20. Era um modelo de jogo que ele já, prioritariamente, já desenvolvia na equipe que ele era técnico, que era a FEMALI, né, que era o Chapecó feminino. E a gente, em 2015, adaptou alguns entendimentos que eu trazia do 3-1 e alguns entendimentos que ele trazia do sistema 2-1. Então, a gente pegou o sistema 2-1 dele e pegou o meu 3-1 e elaborou alguns critérios para o atleta jogar ofensivamente. Nosso modelo de jogo é modelo de gatilhos. Não tem jogada ensaiada, SA1, SA2, não. São modelos de gatilhos que vai depender muito da defesa, se é uma defesa individual, se é uma defesa individual pressionante, se é uma defesa individual flutuante, se é uma defesa mista, se é uma defesa zona, se é uma defesa linha 3, linha 4 e 5, ou linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e 5. Então, vai depender da defesa do adversário que a gente vai articular as nossas ações ofensivas. Então, isso que você falou é importantíssimo. E um dos pressupostos para a gente convocar atleta é ela ser cognitivamente inteligente para, em 4, 5 treinos, ela absorver, não integralmente, que é quase impossível, né? Isso é utopia, né? Mas ela absorver a forma da gente jogar. Tá? Então, a gente joga intermedianas, depois a gente movimenta a equipe para as linhas laterais, para acontecer coringas, para acontecer busca. São várias nomenclaturas que a gente utiliza, que em reuniões e, logicamente, no dia a dia, no treinamento, a gente treina manhã e tarde, usando uma sequência pedagógica interessantíssima, elas vão captando. Mas se não tiver cognitivo, que é um dos pressupostos da gente convocar, fica muito difícil, pelo que você fala. A atleta vem de uma escola tal, de uma escola de futsal, que só quer jogar com a bola no pé. Na seleção, dificilmente ela vai ter êxito. Dificilmente ela vai ser convocada. O Marquinhos Xavier... Como? O Marquinhos Xavier citou isso pra gente na pós-graduação, na aula que ele deu, que ele falou que treinador de seleção, o que menos faz é dar treino. Então, ele tem que contar com jogadores inteligentes para, em pouco tempo, já saber conhecer, resolver e adaptar o modelo de jogo. Ele comentou também sobre o gatilho. O que mais a gente faz é dar treino. Feminino, o que mais a gente faz é dar treino. Para ver se as atletas, porque elas chegam com o conhecimento do clube que pode ser diferente do que o Coelho entende na seleção. Isso não quer dizer que no clube ela esteja errada e na seleção certa, não. Elas têm que tirar o chipzinho que tem no clube, a gente pede algumas coisas. Não toca, vou dar um exemplo, não toca a bola lateral e corta quadro, que é uma linguagem que a gente utiliza. Quem comanda o jogo é a portadora da bola. Então, são algumas linguagens que a gente utiliza, e se ela não tiver adaptada e aberta a ter conhecimento e entender o jogo, ela não vai saber jogar o nosso jogo da seleção. Se vocês pararem e olhar e observar o estilo de jogo que a seleção brasileira tem feminina, é um estilo muito particular. Poucas equipes do masculino utilizam isso. Legal. Você também, na hora da convocação, você escolhe também aquelas atletas que vão por seu modelo de jogo ou você escolhe as melhores mesmo? Pois é. Eu vou dar um exemplo aqui em uma posição, logicamente sem citar nome. Pivôs, por exemplo. Eu vou querer uma pivô. Eu digo a comissão, né? A gente quer um pivô de referência, a gente quer um pivô de movimentação e a gente quer um pivô que trabalhe no 1-para-1 no 4-0.
Entendeu? A gente quer 3 tipos de pivôs diferenciados, porque a gente vai estudar o adversário e vai usar um em detrimento de outro. Porque se um não estiver dando certo, a gente vai adotar outra. Se a outra não estiver dando certo, a gente vai adotar outra. Estou dando um exemplo de pivô. No 11, só interrompendo, desculpe, professor. No 11-0 que vocês fazem no Sul-Americano, se eu não me engano, saem 3 tipos de gols com pivô totalmente diferentes. Diferente, exatamente. Tá? Diferente porque... E a gente colocou lá nesse do Grand Prix, do 11-0, a gente colocou a Surreis, a Nega e a Ana, que é uma menina sub-20, que era sub-20, agora já tem 21 anos, que tem uma habilidade tremenda. A Nega é mais referência e a Surreis é uma canhota, uma pivô canhota que é muito boa também, que é do Taboão. Então a gente procura, eu estou dando um exemplo da pivô para ficar mais didático a minha fala. Mas um dos pressupostos para se convocar a seleção brasileira não é nem a qualidade individual, é o cognitivo da atleta. Se ela absorve com facilidade o conhecimento do jogo, do modelo de jogo do futsal feminino da seleção. Legal. Vitor? A minha pergunta é mais ou menos relacionada a essa. Você, conforme citou, você com o Márcio Coelho desenhou, aperfeiçoou esse modelo de jogo. Você se organiza com os demais treinadores da base da seleção para seguir mais ou menos esse modelo para quando as jogadoras chegarem na equipe principal, no profissional da seleção, elas já terem um pouco mais dessa noção? Isso é um ponto que precisa ser muito trabalhado pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão. A gente não tem hoje seleção de base, só a sub-20. A gente só teve 2 apresentações de sub-20, que foi em Lages, um período de treinamento de uma semana, para um amistoso, e depois a gente foi para uma Copa América sub-20, porque a Copa América ela é de 2 em 2 anos, aí um ano tem sub-20, um ano tem adulto, um ano tem sub-20, um ano tem adulto. Esse ano é ano de sub-20. Aí o Coelho é o técnico, eu fico sendo auxiliar dele, tá? A gente só foi a um sub-20. Então a gente não tem sub-17, a gente não tem sub-15, infelizmente. Mas o modelo de jogo da sub-20, logicamente, tem que ser igual ao modelo de jogo da adulta, porque é interessante que haja essa progressão. E mais ainda, eu já pedi, logicamente, com o projeto e tudo, uma seleção brasileira sub-23, que é uma seleção brasileira em desenvolvimento. Para você tem ali, nós temos ali cerca de 6, 7 atletas que daqui a 2, 3 anos vão ter mais de 30 anos, 31 anos, 32 anos. Então elas vão começar, não declinar na carreira, mas elas vão começar elas já fizeram o legado delas. Então eu preciso de ter atletas com cultura de vestir a camisa amarelinha, e isso o sub-23 vai me dar, porque dificilmente um atleta sub-20, a Ana, só conheço a Ana, ela sai do sub-20 e faz o mesmo jogo que ela faz no sub-20, ela faz na seleção adulta. Mas se você tivesse uma seleção brasileira sub-23, daria para fazer um trabalho de intermediando entre o sub-20 e o adulto, preparando essa atleta para pegar esse legado dessas outras atletas que vão, posteriormente, daqui a 2, 3 anos, já estar num declínio técnico, num declínio físico. Então, seria um projeto também a médio e longo prazo. Isso é fundamental para a gente conseguir ter os resultados que a gente está tendo. Então, antes da sub-20, teoricamente, seria só a seleção que joga o Mundial dos Jogos Escolares da Juventude, praticamente. Exatamente. Não tem. Infelizmente, não tem. A gente não tem estrutura financeira. Todas as competições que a gente foi de 2015 para cá, desde setembro, quando eu estou, ou tem um patrocínio específico, ou tem a ajuda no Ministério do Esporte, que hoje é o Ministério da Cidadania que ajuda. Porque o legado que a seleção brasileira deixa é que a gente ministra as clínicas, né, de futsal. Já ministramos 7. Levamos a seleção para lá. O último foi em Londrina, na Unopar. Levamos a seleção para lá, treinamos a semana todinha e ministramos um curso para 150 profissionais de educação física que trabalham com futsal, especificamente com futsal feminino, tendo palestras teóricas minhas, do Coelho, de todos os profissionais, dos médicos, dos gestores, e observando os treinos diretamente, ganhando certificado, né? Isso é um legado que a gente deixa para os locais que a gente vai treinar. Então, a gente já teve em Manaus, já teve em Fortaleza, em Brasília, no Rio, em Carlos Barbosa, em Lages, e agora a última em Londrina, da Unopar. O Diego sabe muito bem onde é. Boa. Estávamos na posse, senão eu teria dado jeito de ir lá. Exatamente. Inclusive, a Wanda é FATEB, é? FATEB, não, FATEB é de Telêmaco Borba, é do Anderson. A Unopar é da Wanda. A Wanda me ligou. Inclusive, ela acabou de passar uma mensagem para mim, a Wanda.
me chamando para ministrar uma disciplina nessa FATEB aí, que eu acho que é do Telemaco Borba. Ah, é a pós-graduação que tem lá do Anderson. É a Exatamente. Faculdade Telemaco Borba. Ele tá abrindo uma pós-graduação à distância agora, né? Bem bacana. Legal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Aproveita, Aproveita, hein? eu tenho. Manda. Estou aproveitando pra caramba. Manda bala. É o seguinte, o Lucas comentou que sobre as convocações, sobre o estilo de jogo, o modelo de jogo. Alguns técnicos vêm, nós temos um quadro aqui, que no final o senhor também vai estar conosco aí, nos agraciando. Você, nas convocações da seleção, geralmente, por algumas jogadoras jogarem em duas posições, você geralmente convoca, por exemplo, ao invés de convocar uma ala, eu convoco uma pivô, mas que faz uma ala muito bem. Isso pode acontecer durante as suas convocações ou não? Você convoca assim, não, eu convoco 2 alas esquerdas, 2 alas direita, 2 fixos, com características diferentes. Pode, Diego. Principalmente porque, infelizmente, nas competições de futsal, a gente só pode levar 14 atletas. Antigamente era 15, agora só são 14. Então, nós priorizamos, e aí, em competições, principalmente da América do Sul, a gente só leva 2 goleiras. Ah, pessoal, mas 2 goleiras é muito pouco. Por quê? Porque uma pode levar cartão, uma pode machucar, e a gente vai passar a competição todinha com goleira só. Mas a gente prioriza muito essa questão aí que você citou. A atleta hoje, né, na minha concepção, ela tem que ser eclética. Eclética não é jogar em todos os locais, não é. Mas ter pelo menos 2 ou 3 locais na quadra que ela se sinta bem. Logicamente, se eu colocar a Mandinha para jogar de fixa, ela joga. Se eu colocar ela para jogar de ala direita e ala esquerda, ela joga. Ela não vai jogar de pivô, ela não sabe jogar de costa. Mas se eu colocar ela para jogar de fixa, ela joga muito bem. Então, eu tenho que entender, como eu tenho quantidade pouca de convocação, poucas atletas, eu tenho que entender que as atletas têm que fazer pelo menos 2 ou 3 funções. Aí, se a atleta vai gostar ou não, aí é um poder de convencimento meu, juntamente com a minha comissão técnica, tá? E ela tem que entender isso também, que o futsal hoje é muito dinâmico. Talvez eu precise de uma ala que jogue com uma ala direita, mas que goste de jogar pelo lado esquerdo, porque minha ala canhota não está funcionando tão bem. Estou dando um exemplo aqui. Então, ela tem que perceber essas outras funções, e isso é fundamental, que a atleta hoje seja eclética. Legal. A gente tem um quadro aqui, professor, e o Vitor vai apresentar para você aí, né, Vitor? Ou como é que a gente vai fazer também? Porque ele é o treinador da seleção já. Como é que a gente vai fazer? Hein, Vitor? Seguinte, professor, eu vou deixar você escolher, então. Esse melhor. quadro aqui, a gente tem com nossos convidados, ele chama aí a categoria. Os nossos convidados escalam os 5 jogadores para ele melhores do Brasil, o melhor goleiro, o melhor fixo, o melhor ala direita, esquerdo, pivô e o melhor treinador. Como você é da seleção brasileira feminina já, você pode escolher ou a feminina ou a masculina. Com você. Vou escolher a feminina. Beleza. Manda bala. Eu escolho a fixa, a primeira goleira. Isso, tanto faz a ordem. Técnico, para mim, é o Coelho. O melhor técnico do Brasil hoje é o Márcio Coelho, na minha concepção. A melhor fixa é a Tati. A melhor ala direita é a Amandinha. A melhor ala esquerda é a Vanessa. E a melhor pivô, para mim, é a Lucilea. Essa é a equipe que eu acredito que seja... De cara. Arrisco masculino? Arrisco. Vou pelo Beleza. pivô logo. Pivô Ferrão. Rodrigo fixo. Pela imposição, né? Técnico para mim hoje. Para mim ainda é o Ferretti. Né? Para mim ainda é o Ferretti. Ala esquerdo, ele andou machucado, mas eu gosto muito do jogo do Jadson Samurai. Não sei se vocês... Ele andou machucado, foi campeão da Liga pelo Joinville. Tá no Corinthians. Tá no Corinthians. Possivelmente, né? Vai jogar na Europa também. Pronto. E... ala direito, o menino que era sub-20 do Corinthians, que é muito rápido, é o Leandro Lino. Leandro Lino. Boa. Leandro Lino. Foi todos aí, Rodrigo, Leandro Lino, Jacques Samurai, Goleiro. técnico Ferretti. Goleiro.
Dos dois. Goleiro. Nossa, esse do Pato. Pegou tudo aí. O Pato é bicampeão. Johnny. E é feminino, goleiro feminino. Goleiro, falta a goleira feminina, né? Bianca. Boa. Mais completa. Antes da gente fazer nosso segundo quadro, eu queria saber uma curiosidade. Você tem interesse ou você tem alguma pretensão, talvez, de dirigir o masculino, a seleção masculina? Não. Nenhuma equipe de Liga Nacional? Milhão de dinheiro. Nem alguma equipe de Liga Nacional? Aí sim. Seleção não. Mas masculina, equipe nacional, Liga Nacional, tenho sem problema. Mas seleção masculina, não. Bacana. Rapaziada, vamos voltar então, mas porque tem 6 minutos. Você acredita que ele faz em 6 minutos essas perguntas? Acredito. Manda lá pro guia. Então, professor, tem mais 6 minutos. Vamos fazer mais um quadro do nosso programa aqui. Manda aí, Gui. Então, professor, se chama as rapidinhas do Futático. São 15 perguntas. Eu pergunto para você, você responde numa frase, numa palavra, e fica a seu critério aí. Beleza? Defina o Wilson Saboia. Inteligente. Um ídolo no esporte. No esporte em geral. Geral, né? Mas eu tenho 2, um de fora e um daqui, mas aqui Pelé, de fora Michael Jordan. Você bota o que você quiser aí. Boa. Se não trabalhasse com futsal, seria? Seria a pessoa mais infeliz do mundo. Base ou profissional? Como? Base, categoria de base ou profissional? Profissional. O melhor jogador de futsal brasileiro hoje? Ferrão. O melhor treinador? Ferrete. O título mais marcante na carreira? Mundial de 2015. Marcação-pressão ou marcação por zona? Pressão. A jogadora mais resenha com quem você já trabalhou? Nossa. São tantas, viu? Dá para ter uns 3 dias aqui. Mas resenha no ponto legal é a nega, pivô. Muito legal, muita resenha. Falcão ou Manuel Tobias? Como técnico, Manuel Tobias. Como torcedor, Falcão. O próximo brasileiro a ser melhor do mundo será? O próximo brasileiro a ser melhor do mundo? Ferrão Sem foi? seu Ferrão. Sem seu Ferrão. Sem seu Ferrão? Leandro Lima. A jogadora? Ser melhor do mundo, a jogadora Débora. Chamada de miúda. Essa vai não, já é craque, cracaça. No futsal brasileiro, eu mudaria? Alguns gestores... Você é saudosista, hein, professor? Romário e Bebeto ou Ronaldo e Rivaldo? Eu sou velho, tenho 50 anos. Romário e Bebeto. E para fechar, professor, prefere bater o pênalti ou ajudar na briga? Como diria Luiz Fabiano. Não, eu quero bater. Mas bater o quê? O pênalti ou o jogador? Eu bato o pênalti, bato o jogador. E depois já embola. Beleza, professor. Vamos chegando ao fim do nosso conteúdo, do nosso vídeo. Vamos fazer as considerações finais aí. Guilherme, pode começar. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Foi uma resenha bastante descontraída e bastante produtiva, legal, né? Eu aceito logo antes. O Vitor era para ter me chamado logo antes. Foi muito legal. Não, bacana. Vamos ver se a gente faz em breve uma ao vivo aí para a galera de casa também estar interagindo. Desejo muito sucesso, né? Quando a temporada realmente voltar. Já está fazendo falta o futsal para a gente. Um abraço, tamo junto. Show de bola. Diego?
Professor, obrigado aí por ter nos agraciado aí com tantas informações. Gostaria de agradecer novamente por ter aceito o convite. Muito obrigado, muito sucesso na temporada, muito sucesso aí no doutorado. Espero que com notícias boas aí até final do ano que seja aprovado. E uma boa temporada aí, muito sucesso. Show. Vitor? Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Quando entrei em contato com você, aceitou de cara aí. Marcamos até bem para frente, né? Para dar tempo, para dar tudo certo. Agradecer você mesmo. Sucesso no doutorado, sucesso no doutorado. E como a gente sempre fala, as portas do canal sempre estão abertas para profissionais virem mostrar seu dia a dia, seus conteúdos e nos agraciar com o conhecimento, que sempre é bem-vindo. Legal. Obrigado, professor. Obrigado em nome do canal, do nosso canal aqui. E é um prazer ter você aqui com a gente e desfrutar desse saber aí que a gente está sempre procurando aqui. E, professor, se você quiser deixar suas redes sociais aqui, pode ficar à vontade. Instagram, Wilson Saboia UFC. Legal, valeu, galera. Um abração para todo mundo aí. E siga nosso canal e acesse o sininho aí, aperte o sininho para receber notificações. E valeu, até a próxima.